Mas como foi que Dort tratou o arminianismo? Tratou como um erro, ou errinho, como os calvinistas da Shopee no Brasil? Esse termo não é meu, é do pastor Walter Regiane. Os calvinistas da Shopee no Brasil têm chamado de errinho. É errinho, erro ou heresia? Foi condenado? Foi expulso? O que foi que Dort chegou à resolução acerca do arminianismo? É até engraçado pensar, né? Como as pessoas têm tentado reescrever a história de Dort, né? E sim, fazendo menção ao pastor Walter Regiane, é engraçado também a maneira como ele trata essas questões, né? E eu entendo que é importante e muitas pessoas se incomodam, né? Mas estão se incomodando porque realmente estão devendo na praça. A realidade é essa, né? Estão distorcendo a história, por isso que incomoda tanto. Mas observe bem, só o fato, e é uma questão muito simples de entender, tá? Só para você de cara perceber que quem diz que é um erro apenas e que, portanto, isso não nos separa como irmãos, não é? Porque digamos que o arminianismo, na visão dessas pessoas calvinistas da Shopee, ainda é uma visão que está dentro da ortodoxia, é só avaliar, historicamente, como que o sínodo tratou os remonstrantes e o que eles ensinaram. Então começa por aí. Professores foram deportados de seus cargos. Pastores perderam também seus cargos. Houveram pessoas que foram expulsas da Holanda, muitos remonstrantes, que não voltaram atrás. E o líder deles foi decapitado. Então, só por aí, a maneira como eles foram tratados, né, após o sínodo, pelo resultado do sínodo, como resultado do sínodo, já mostra claramente que eles não estavam lidando com a questão de um errinho que é tolerável, de jeito nenhum. Inclusive, para fazer menção essa questão de erro e heresia, porque, por exemplo, essa versão dos cânones que eu mostrei aqui está corrigida e na seção das heresias está escrito heresias. As outras versões que nós temos em língua portuguesa, não é? Se coloca erro. Mas para resolver essa questão, basta você ler os artigos da remonstrância ali. Se você ler os artigos da remonstrância, você vai notar, embora o subtítulo esteja escrito rejeição de erro, ainda assim, quando você lê as resoluções dos remonstrantes, você estará vendo ali claramente uma heresia, e as respostas àquelas heresias, não é, de fato estão condenando aquela heresia. Não é? Então, por exemplo, a remonstrância é chamada de pelagianismo, quando você vai ler. Entende? Você percebe na remonstrância falas em que você cria vários tipos de doutrina da eleição, da predestinação. ênfase, por exemplo, não é, em que Deus elege o homem baseado em fé prevista, e é muito específico lá, falando sobre, por exemplo, porque aqueles eram mais dignos do que os outros. Até com relação ao porquê Deus envia o evangelho a um povo e a outro não, os demonstrantes trataram isso como porque um povo é mais digno do que o outro, a quem não se enviou o evangelho. Não é? Ou seja, tudo isso, inclusive ataques diretos à obra de Cristo, não é? O tentar roubar a segurança do cristão na obra da salvação. Então, tudo isso que está nessa remonstrância, naquilo que foi rejeitado, foi tratado como heresia. Né? Então, se a preocupação é o nome, heresia ou erro, né, então resolva isso. Qualquer um resolva isso. É só ler a remonstrância que vocês vão perceber de maneira muito clara que o que eles defenderam sim foi heresia. Então não tem esse negócio não. Um ponto que é importante destacar aqui, pastor, é que, mais uma vez, olha, isso é um ponto que eu tenho defendido no meu canal, que o público brasileiro, né, por ignorância, acaba tratando as igrejas reformadas como se fosse um mito. É como se fosse assim, ó, é um mito da igreja reformada. Nós lemos sobre ela na história, mas é como se ela não existisse hoje. Né? Tanto é assim que tem pessoas que ficam um pouco surpresas. Oxe, como assim? Eu achava que reformado era só presbiteriano. Não, né? As igrejas reformadas, um pouco antes até do que foi resolvido em Westminster no século XVI, elas existem hoje. Elas mantêm. Então, eu falei, enquanto algumas pessoas aí, inclusive esses que estão tentando fazer um revisionismo histórico sobre Dort, enquanto eles ficam tentando fazer isso, né, e reescrever a história, mas eles não têm compromisso real com aqueles documentos, nós reformados não somos admiradores dos cânones de Dort. Nós subscrevemos os cânones de Dort. Qualquer pastor que vai ser ordenado na confederação tem que subscrever as 3 formas de unidade.
Então, para nós, não é um documento bonito, legal e correto apenas. Nós subscrevemos como um documento que tem autoridade, claro, abaixo da Escritura, mas como uma confissão fiel da igreja. Ou seja, um resumo da fé da igreja, daquilo que foi compreendido. Por isso mesmo é que, para mim, é muito estranho que pessoas de fora, do outro lado do muro, que são simpatizantes do calvinismo, admiradores do calvinismo, e amém, ninguém tem que ser reformado, não estamos fazendo aqui proselitismo, não. Então, se vai ser reformado, seja de verdade, né, por convicção mesmo. Então, nós realmente entendemos dessa forma. Então, dentro do contexto das igrejas reformadas, para reformados que subscrevem essa forma de unidade, a coisa mais estranha é você falar, não, o arminianismo foi um erro, né, foi um erro teológico. Então, para compreender, o que é uma heresia? Uma heresia é um erro admitido, aceito, abraçado. Quando a ideia é simplesmente erro e que a pessoa deixa de lado e se corrige, tudo bem, foi um erro cometido e então teve a correção. Mas quando você tem o erro teológico e você assume aquele erro e subscreve aquele erro, aquilo é uma heresia. Né? Tem que compreender essa questão aí. Entende? Eles foram, sim, corrigidos, ou seja, eles receberam exortações a respeito disso e eles não, muitos deles, né, não deram um braço a torcer e continuaram, tá? Porque se você for analisar, um bom livro que eu recomendo para as pessoas conhecerem um pouco mais dos remonstrantes, após o sínodo de suas falas, é o livro do John Owen, não é? Contra o arminianismo e o seu ídolo pelagiano livre-arbítrio. Ele traz muitas citações de fontes originais daquilo que os remonstrantes continuaram a afirmar como heresia e falas do próprio Armínio. Então tem muita gente que vê isso como fosse uma coisa inofensiva. Não, irmãos, é uma coisa muito séria. De fato, você vê ali uma teologia que é inimiga da cruz de Cristo. É só ler. Não é o meu desafio para as pessoas hoje que estão atacando o calvinismo, ou dizendo que não é heresia, leiam. Separe um tempo para ler somente, não é, as resoluções dos arminianos e as respostas dos reformados, que foram puramente bíblicas, para entender realmente que é heresia. Inclusive, é possível fazer um paralelo, por exemplo, se você vai fazer uma análise de estudo entre Trento e o pensamento dos remonstrantes, você vai encontrar muita similaridade ali. É só fazer essa análise, né? Para de ficar ouvindo esses calvinistas da Shopee e, de fato, ao texto, aos livros, né, à literatura. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, né, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix, fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.